Queria estar deixando aqui um versículo bastante conhecido, mas no decorrer da minha caminhada eu entendi que ele é um versículo e uma prática de você pôr na sua vida essencial e fundamental, que é o que todo mundo conhece, que está lá em Marcos 16:15, que Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu queria dizer para vocês o quão importante isso é para nós cristãos, como para a gente e como para o reino de Cristo. O ir de pregar o evangelho, ele é extremamente importante para nós cristãos e para o reino de Deus. É muito, mas é muito primordial. Por que eu quero dizer isso? Porque o ID, você está indo pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que não têm um conhecimento e que ninguém vai até eles. E nesse mesmo momento que você está indo alimentar uma pessoa da palavra de Deus, você está se alimentando da própria palavra junto. Por que eu quero dizer isso? Cara, é tantos problemas que nós passamos, sim. A gente passamos por tanta luta, nós cristãos passamos por tantas lutas, por tantas guerras, por tantas dificuldades. Dentro de casa, na rua, no trabalho, nós passamos realmente. Mas quando a gente sai para a rua para pregar o evangelho, quando a gente sai para as praças para ver as pessoas, a necessidade que as pessoas têm, a gente volta em casa, a gente fala, poxa, o que eu passo não é nada perto do que fulano ou ciclano está passando lá na rua. Claro que a gente não devemos comparar problemas um com o outro, a gente não devemos comparar situações, cada um tá em um lugar, ok, beleza, mas a gente toma uma força para a gente. O ID ele é muito importante. Eu vim desse ID. Alguém foi até a mim e pregou para mim. Eu não era crente, nunca tinha prisado em nenhuma igreja evangélica, conhecia o nome do Senhor só por ter falado, só por ouvir falar, mas não sabia um versículo bíblico, não entendia nada, não entendia nada. Só tinha ouvido falar desse Jesus Cristo. E um belo dia uma pessoa me apresentou a palavra de Deus e começou a pregar para mim. Começou a pregar para mim. E então eu fui a um encontro com Deus e lá eu tive um encontro e hoje eu sou quem eu sou graças a essa pessoa que veio até a mim, graças a esse encontro que eu fui. Então é muito importante, é muito importante. Isso é muito importante. Eu não sei porque, como eu vim de lá, eu tenho essa importância dentro de mim de também querer fazer o mesmo que um dia alguém fez por mim. Mas eu queria pôr na cabeça dos cristãos que isso é muito importante. Porque a gente vai para a igreja num domingo, a gente vai para a igreja numa terça-feira, a gente vai para a igreja numa quinta, e a gente vai se alimentando da palavra de Deus. A gente vai se alimentando da palavra de Deus, a gente vai se alimentando da palavra de Deus, a gente vai se alimentando da palavra de Deus e chega em casa e vai trabalhar e aquela rotina e trabalha a semana inteira. E na terça-feira tem muitos cristãos que não vão para a igreja dia de semana, que só vai no domingo. Então a pessoa ela trabalha a semana inteira, tá orando em casa, ok, tá jejuando em casa, ok, tá se fortalecendo em casa, ok. Mas aí ela vai para a igreja no domingo, ora, tem o culto com os irmãos ali, tem a congregação com os irmãos, congrega com os irmãos e fica nessa rotina diária. E qualquer problema que a pessoa passa, a pessoa não consegue dar valor ao momento que ela tá tendo, da onde Deus ou tirou ela. A pessoa não consegue ter esse discernimento. Por que eu falo que não consegue? Porque vamos supor, um culto de domingo são muitos testemunhos, são muitas provações. Um sobe no altar com sua oportunidade, dá seu testemunho, fala obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez comigo. Essa semana o Senhor fez isso, essa semana fez aquilo. Obrigado, gratidão. Tem outros que sobe, passou por algum problema, fala obrigado, Senhor, pelo o Senhor me livrou daquele problema. Eu agradeço o Senhor, dá um versículo bíblico, isso e aquilo. Só que, cara, na verdade, eu vou falar pra você que a maior força que eu tive no evangelho,
os maior testemunho que eu tive veio de lá, da rua. Porque quantas vezes eu já tive pensando em desistir? Quantas vezes eu já pensei em parar? Quantas vezes eu já reclamei para Deus da minha vida? E nessa caminhada, quando eu comecei a ir para o evangelismo, quando eu comecei a lembrar de onde eu vim e quem precisava de mim, tá hoje em dia, como um dia eu estive lá atrás, eu comecei a valorizar mais a minha vida. Eu comecei a dar valor mais de onde eu vim. Eu comecei a agradecer mais a Deus. Eu comecei a levar os problemas que eu tenho hoje como um mínimo, em vista dos problemas que eu tive lá atrás, em vista dos problemas que muito está passando lá fora. Esses dias eu fui evangelizar uma pessoa e até então eu não tinha filho antes, quando eu fazia o meu trabalho na rua. Agora eu tenho uma filha, eu fui evangelizar uma mulher. A mulher estava no ponto de ônibus com uma filha pedindo um leite para tomar, pedindo um leite que não tinha dinheiro. Eu cheguei nela, falei com ela, conversei com ela, dei aquela conversada com ela e depois no final falei para ela que a filha dela tinha um futuro lindo pela frente. A filha dela é do tamanho da minha filha. E na hora que eu vi aquilo, meu coração sangrou por dentro. Minha alma gritou. Porque eu passei essa dificuldade na rua sem filho, sem ninguém, não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Aí eu ponho assim na consciência uma mulher com a criança no colo e nas ruas. Muitos vão dizer que ela tá nessa porque ela não tem força. Muitos vão dizer que ela tá nessa porque ela quer. Muitos vão dizer muita coisa. Mas só quem passou por isso sabe. É igual a depressão, a crise de ansiedades. Muitos falam, depressão é frescura, crise de ansiedade é isso, mas quem passou sabe, não sabe? Então, é a mesma coisa quem tá na rua. E quem tá na rua, provavelmente não, quase todos, porque eu tive isso, tá com depressão, tá com ansiedade, tá com vontade de se matar. Isso não é frescura. Isso é o diabo atuando na vida do ser humano. Então, quando eu vi essa situação, quando eu vejo essas situações, eu começo a me fortalecer mais com a palavra de Deus. É uma pregação para mim, vamos dizer. Não que seja bonito uma pessoa morando na rua, não que seja bonito uma pessoa sofrendo, não que seja bonito uma pessoa se acabando na bebida, não que seja bonito uma pessoa perdida nas drogas, não que seja bonito uma pessoa na prostituição. Mas quando eu, Eliselto, vejo uma pessoa nessa situação, isso é uma pregação para mim. Isso é um pôr as barbas de molho. Isso é você ter uma certeza de que o ser humano ele é assim, para ele se corromper, para ele se desviar e para ele sair de lá do alto e cair lá embaixo. O ser humano ele é muito falho, o ser humano é muito frágil. E a gente vendo as dificuldades dos outros, a gente lidando com os problemas dos outros, a gente começa a entender que a gente tem que estar firme na palavra de Deus. E que a gente tem que agradecer pelo que a gente tem. E eu creio que quem passa por um problema, eu creio que quem tem dificuldade na vida e que um dia se libertou, que um dia teve um encontro com Deus, que um dia, como é que eu posso dizer, se livrou desses problemas, quer passar para o outro. O que está acontecendo hoje? A maioria dos jovens, principalmente os jovens,